professor de matemática desenvolveu uma atividade educacional relacionada aos Jogos Olímpicos e confeccionou uma maquete que representa uma piscina nas dimensões olímpicas. Então, a maquete de uma piscina. Admitiu que a piscina olímpica deve ter capacidade mínima de 2.500.000 litros e construiu sua maquete referente a esse valor mínimo. Então, ela fez uma maquete para que fosse proporcional aí, que representasse na vida real uma piscina que pudesse conter 2.500.000 litros de água. Na forma de paralelepípedo reto retângulo. Então vai ter um pouquinho aqui de geometria espacial, mas o foco é proporção à escala, tá? Com dimensões internas de 2 por 25 por 50, cujo volume é 2.500 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume da piscina dele, claro que não é o volume de uma piscina de verdade. Ele fez uma maquete, tá? Aqui, ó, maquete. Considere que 1 litro representa 1.000 centímetros cúbicos. Ponto. A maquete confeccionada pelo professor foi elaborada na escala. Essa questão é excelente para, acho que finalizar esse assunto, porque as outras questões já cobraram de uma forma mais direta na grandeza linear, mas ainda tinha, ficava essa lacuna de testar se o aluno sabe que a escala que você costuma ver em 1 para tararã, é sempre de grandezas lineares. Tá? É sempre das grandezas lineares. Por exemplo, tanto 1 centímetro na maquete corresponde a 100 centímetros na vida real, e não 1 centímetro quadrado corresponde a 100 centímetros quadrados. A escala é feita para grandeza linear, não é ao quadrado, não é volume ao cubo, é para metro, centímetro. Então, aqui vai girar em cima desse problema, porque você tem a proporção aí nos volumes, e não a proporção entre a razão, digamos, né, 1 para 100, entre as grandezas lineares. Só que volume nada mais é que grandeza linear, multiplicada por grandeza linear, multiplicada por grandeza linear. Não é isso que a gente vê até claramente no paralelepípedo? Vou colocar aqui porque não é dessa matéria, esse assunto de geometria espacial, mas vou precisar para essa questão, então vou lembrar vocês que se eu tenho um paralelepípedo reto retângulo, está aqui a nossa piscina, e ela tem dimensões, isso aqui digamos seja a maquete dele então. Ele inclusive já deu, né? Ele deu o volume, eu acho que até eu calculei o volume sem precisar, verdade. Ele deu o volume em centímetros cúbicos, tá? Ele deu aqui, só para você enxergar, era 2 por 25 por 50. Então, digamos que aqui seria, pelo meu desenho, esse aqui seria o 25, a largura. O comprimento seria o 50 e aqui a profundidade, né, da piscina seria 2 metros. Tá certo? Então, o volume nada mais é do que o produto dessas dimensões, que ele até já deu a resposta aqui em centímetros cúbicos, mas se ele não tivesse dado, ele podia não ter dado, bastava fazer 20/50 vezes 25 vezes 2. É assim que faz o volume de um paralelepípedo. Você faz o produto das suas dimensões, largura, profundidade, comprimento, largura, profundidade. Isso aqui vai dar 50 vezes 50, 2.500, como ele já tinha dado. Mas agora vem uma parte aqui interessante. Eu acho que é interessante. Escala pode ser vista, o termo informal gosta de ser informal para ganhar clareza, como uma razão. Razão, digo no sentido de divisão mesmo, né? Uma fração, por ser mais informal, né? Escrever em forma de fração. Então, quando eu escrevo, por exemplo, exemplo, 1 para 100, eu posso escrever isso aqui, ó, como 1 está para 100. E seria a razão da escala. Seria a razão para a escala, 1 para 100. Ou se eu quisesse fazer
para não ficar fracionário, eu podia fazer do maior, né, onde é maior na vida real. Posso escrever também assim, não é obrigatório ser 1 sobre 100. Eu posso pensar em 100 sobre 1 para dar um número inteiro. Quando eu divido a grandeza no mundo real pela grandeza na maquete, pelo seu valor correspondente na maquete, eu tenho essa razão da escala, ou divisão da escala, que eu vou chamar aqui de K. Na constante de proporção da escala. É 100 para 1. Quer dizer, para cada 1 centímetro, no mundo real, eu tenho 1 centímetro na maquete, eu tenho 100 centímetros no mundo real. Seria uma razão da escala. Acho que pouca gente enxerga isso dessa forma, né? Mas é uma razão de 100 para 1, de 100 no mundo real. Ou seja, quando eu divido o valor no mundo real pelo valor na maquete, o que quer que seja, vai dar sempre 100 para 1. Se a proporção foi essa, por exemplo, se a proporção é 1 para 100 e eu tivesse 2 na maquete, você concorda que eu teria 200 no mundo real? Porque é 1 para 100, tem 2 para 200. Se você ajeitar essa divisão, ó, simplificar, ela vai sempre voltar para o valor original dessa constante aí de proporção, que é a escala da maquete. Qualquer grandeza linear que eu pegue o valor dela, não precisa ser 100 em 1, pode ser 35.000, né? Aí vai ser 350, 35.000 tem 3 zeros, é 350, divide por 100, né? No mundo, na maquete, do que seja a unidade. Então, o que eu estou dizendo, se eu pegar a grandeza linear na mesma unidade, em cima e embaixo, no mundo real e na maquete, dá sempre o mesmo valor. E isso ajuda pra caramba, porque ajuda ainda mais se eu parar para perceber o seguinte: se a razão, né, seria o K, se a razão K entre, não, se a razão, melhor assim, se a razão vale K entre as grandezas lineares, será K ao quadrado, como é que faz isso aqui assim? Aí tinha um jeito aqui. Como é que eu não fecho o programa? Como era que eu usava isso, meu Deus? Aqui é o função. Ah, esse aqui, né? Ah, será K quadrado para grandezas superficiais e será K ao cubo para grandezas, o quê? Volumétricas. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Se eu tivesse, então, digamos que, vamos supor ainda escala 1 para 100, e eu tivesse aqui uma superfície, sei lá, na maquete de 2 por 4. No mundo real, ela seria o quê? 200, né, que é 1 para 100, por 400. Fora de escala, legal. 200 para 400. Né? A razão entre as grandezas lineares, 2 para 200, 4 para 400, se você dividir no mundo, na maquete pelo mundo real, ainda fica 1 para 100. Mas se você fizer as áreas, veja bem o que acontece. Ficar 2 vezes 4 dá 8. Digamos que aqui era metros. Não, metros é muito grande. Pensa em centímetros. Então, aqui fica 8 centímetros quadrados. A unidade tem que ser a mesma aqui, centímetros. Isso é outra coisa importante. A escala, você pode ver que não tem unidade aqui, é 1 para 100. Em que unidade? Qualquer uma. Contanto que seja a mesma nos dois lados. 1 centímetro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 metros. Dá sempre certo. Tá? Então, aqui vai dar quanto? 8. Aqui vai dar quanto? 8 com 4 zeros. 80.000. Espera aí, 80.000 centímetros quadrados? É.
Quanto que vai ser a divisão, então? Era 100, né? No 1 para 100. Quando é área? Quando é área, se eu pegar 80.000, 4 zeros, e dividir por 8, dá quanto? 10.000. Concordam? 10.000. 10.000 nada mais é do que 100 ao quadrado. E 100 não era o K? Acabei de provar que se a razão da escala é 1 para 100, ou seja, para grandezas lineares é 1 para 100, quando é superficial é 1 para 100 quadrado. A escala fica, o K, a razão, fica ao quadrado. Se for volume, não vou demonstrar que não vai ter espaço, mas eu vou usar aqui, é o que eu vou precisar aqui, é K ao cubo. E se eu descubro K, quem que é o K? O K é esse valor aqui, ó, que vem é 1 para K. Então, se eu fizer a razão entre os volumes do mundo real e da maquete, eu encontro o K ao cubo. Com o K ao cubo, eu tiro a raiz cúbica, acho o K e digo a resposta, é 1 para tararã. Eu não preciso ficar pensando em grandeza e convertendo cada uma das grandezas para o verdadeiro. Né? Eu tenho que ficar aqui convertendo. Deixa eu tentar essa, ver se dá 2.500, 2.500.000. Deixa eu tentar agora com essa e faz volume. Não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a razão entre o volume no mundo real e o volume da maquete. E eu sei que essa razão vai dar o K ao cubo, contanto que seja a mesma unidade em cima e embaixo, qualquer que seja. Aí depois basta achar o K, vai ser o valor que tem que vir aqui à direita. Serve só para essa questão? Não. Qualquer questão em que você tenha a proporção entre as áreas e o volume seja difícil achar as proporções entre as grandezas lineares, que a maioria das vezes já é mais fácil achar a grandeza linear, mas de vez em quando eles complicam, que nem essa. Se você tiver a proporção mais facilmente entre os volumes ou entre as superfícies, vale fazer isso aqui que vai dar certo, tá? Então aprenda, para você ganhar tempo no dia do Enem ou outro vestibular que você for prestar. Então vamos lá. Finalizando aqui. K ao cubo. Qual é o volume da piscina no mundo real? Deixar em litros. E aqui eu vou converter para litros também. Porque aqui converter para centímetro cúbico vai ficar muito grande. Mas tanto faz, podia deixar tudo em centímetro cúbico ou tudo em litros. Eu vou deixar tudo em litros. Volume na vida real, 2.500.000. Eu não vou escrever assim. Eu já disse em várias aulas, quando tem muito zero, o que vale a pena? Colocar em potência de 10, né? Pega o maior inteiro que dá aqui, o zero você coloca tudo, resume numa potência de 10, para não escrever, faltar na pressa, ansiedade. Você esquece de um zero e vai perder a questão por causa disso. Eu sou campeão em esquecer zero quando tem muito zero. Você viu que aqui eu tomei o maior cuidado pelo número de zero, que eu não gosto. Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 2.500.000, eu vou escrever 25. E os zeros eu coloco o resumo numa potência de 10. São 5 zeros, então 10 a quinta. E agora, o volume da maquete, tá? Não está em litros, mas cada litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Ou seja, de centímetro cúbico para litro, observe que é nesse sentido, ó, centímetro cúbico para litro. Se daqui para cá multiplicou por 1.000, ó, 1 virou 1.000, no sentido oposto vai dividir por 1.000. Então, 2.500 centímetros cúbicos dividido por 1.000 dá 2,5 litros. Ou seja, a maquete dele, do professor, comporta 2,5 litros de água. Que é bastante se para pensar, né? Com uma maquete. Pronto. Que eu vou também escrever. Se bem que aqui é tranquilo, não preciso reescrever o 2,5, né? Porque 25 por 2,5 é bem direto. É 10 vezes, não? Dividido por 2,5 é 10 vezes maior. Então, já achei o K. O K é 10 vezes 10 a quinta, que é 10 a sexta. Só que eu achei o K ao cubo, né? O que eu faço agora para achar o K, que é o valor que tem que vir aqui, que é a razão da escala? Tiro a raiz cúbica dos dois lados. Agora virou álgebra, né? K ao cubo, raiz cúbica dá o próprio K. 10 a sexta, raiz cúbica de 10 a sexta, como é que faz? Você pega o expoente e divide pelo índice da raiz. 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, o K vale 10 ao quadrado, também conhecido como 100. Logo, a escala é de 1 para 100. Tá? Quem achou que a escala podia ser para qualquer grandeza e colocou a escala aqui 10 a sexta, né? Tipo letra E,
porque achou a razão 10 a sexta, acaba errando. Porque escala é para grandezas lineares. Primeira coisa que essa questão serviu para te ensinar se eu não errar mais. Tá? Eu não coloquei aqui, mas coloquei aqui, ó. Se a razão vale k em lineares, será k quadrado para grandezas oficiais. Então, mas eu vou dar ênfase. Lembre-se, a escala se refere às grandezas lineares. Ou seja, comprimentos, largura, espessura e não a área, volume. Então, se ele deu o volume, a relação dos volumes você vai ter que converter para a razão entre as grandezas lineares. Por isso que a resposta não é E, que seria a razão entre os volumes, mas a escala é para os comprimentos. Depois você testa, se você multiplicar esse aqui por 100, esse aqui por 100, esse aqui por 100, se o volume não passa a ser 2.500.000 litros. Tá certo? Gabarito, A de amor.